palavra aqui para que não só eu seja usado, mas que você também esteja pronto para receber. Pai Santo, nós te agradecemos por um tempo precioso de louvor ao Senhor. Obrigado por essa banda, por essas vozes todas aqui, expressando adoração em forma de música. Já, Senhor Deus, anunciando aquilo que nós devemos buscar, que é viver pela eternidade, aquilo que cantamos, Pai. A Nova Jerusalém nos espera e nós, Pai, estamos animados para aquilo que viveremos na eternidade com o Senhor. Mas, Pai, ainda estamos aqui caminhando com o nosso corpo pecaminoso, que não tem salvação. Portanto, Pai, nós necessitamos do Seu agir, através da Sua palavra, da unção, da Sua presença, Pai, nos confrontar, nos sacudir, nos lapidar, Senhor Deus. Então esse é o momento, Pai, que coletivamente nós queremos estar ouvindo a Tua voz. Então, Senhor, cesse no nosso coração todo o agido de alma, agido de mente. Tire de nós nesse tempo aqui que vamos estar com a Tua palavra, uns 50 minutos, 40, para que tenhamos aqui, Senhor, a oportunidade de Te ouvir, porque as vozes dentro de nós, elas são altas, então faça elas se calarem, para que a Sua voz seja ouvida. E o nosso coração e a nossa mente, Pai, o Senhor prepare, porque não queremos só um tempo de conhecimento da verdade, mas nós esperamos que essa verdade produza fruto em nós de transformação. E que haja um encorajamento em nós para colocar em prática aquilo que o Senhor vai gerar. Quanto a mim, Senhor, não permita que eu atrapalhe. Então, se alguma coisa vier do meu coração, Senhor, o Senhor faça calar. Porque eu não posso atrapalhar. Eu quero te honrar. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem para tratar hoje aqui. O meu pedido é esse. Então, nos acalma em meio a esse calor. Nos dá aqui um momento de estar inteiro contigo. Cesse toda agitação em nome de Jesus, para que esse tempo seja seu, um tempo de qualidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está no segundo domingo dessa nova série de mensagens, chamada A Prisão da Alma. Eu e Rodrigo, a gente conversava e orava sobre essas coisas, e se tem algo que tem sido um desafio para um cristão, é realmente não ser dominado pelo sentimento. E a alma é onde reside o nosso sentimento, a alma da nossa pessoa. E nós separamos algumas das coisas que, digamos, nos aprisionam. O Rodrigo falou domingo passado sobre a verdade, que na verdade é aquilo que nos liberta, aquilo pelo qual devemos caminhar. E agora vem uma sequência de coisas que realmente, se a gente não se atentar, nós seremos prisioneiros e a nossa vida será conduzida por elas. Nós temos a Cristo, e a Cristo colocou em nós o Espírito de Deus, e é Ele que nós devemos seguir, Ele que conduz a nossa vida e não a nossa alma. Porque quando nós estávamos dominados pela alma, nós estávamos imersos no pecado, Ele nos libertou. E agora nós somos do Senhor, e assim que deve ser, Ele nos conduzindo. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade, um tema tão difícil, um tema complexo. Eu falava com o Rodrigo, quanto mais assim me preparava, mais tinha coisa para falar, mais me aprofundava. Então eu preferi usar um texto de Paulo, carta aos Filipenses, onde num trecho, no final, Paulo usa algo que Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Então é uma citação de Paulo à igreja de Filipenses, lembrando o texto de Jesus. Antes de citar o texto, o que é exatamente ansiedade, irmãos?
É interessante que no século passado a ansiedade foi considerado o mal do século XX. Porque a ansiedade é algo que tem a ver com a preocupação por aquilo que não aconteceu ainda. Roberto, não estou ansioso para pregar não, fica tranquilo. É uma piadinha aqui, né? Ela perguntou, você está ansioso? Não estou tranquilo. Mas afinal, ansiedade é isso. É a preocupação pela antecipação de uma situação ou o demasiado valor por imaginar o descortinar dessa situação. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, porque a ansiedade ela sufoca, ela asfixia, ela provoca em nós medo, ela nos paralisa e o pior, se ela for algo intenso e contínuo, ela gera em nós uma doença psiquiátrica. A ansiedade, ela sai da área da psicologia ou da emoção e ela vai para a área médica. É tão sério, é um assunto sério. E a Bíblia diz que é pecado. É um pecado estar ansioso. Então eu queria que você abrisse aí, ou ligasse aí a sua Bíblia, em Filipenses 4, vamos ler do versículo 6 a 9, onde esse texto, a carta de Paulo aos Filipenses, me parece que trata bastante desse assunto, que é uma carta de encorajamento, nos 4 capítulos. Paulo usa o testemunho dele para encorajar a igreja estabelecida em Filipe, que é uma colônia romana, porque ela passava por perseguição, tinha algumas desavenças, e é uma carta que Paulo usa o que ele está passando, ele está preso em Roma, escreve essa carta de lá, e usa a situação dele para encorajar os filipenses. E nesse trecho aqui, que nós vamos ler do versículo 6 a 9 do capítulo 4, ele vai citar aqui as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, se não me engano, no versículo 25, do Sermão do Monte. O texto diz assim, a partir do versículo 6: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O encorajamento de Paulo aos filipenses é porque a igreja de Filipe era uma igreja que enfrentava dificuldades, e ela precisava entender que agora ela não era mais uma colônia romana, ela era uma colônia celestial. E a primeira coisa que nós precisamos entender do que Paulo está falando é que nós temos que viver, o cristão tem que viver com a mente da eternidade. Somos cidadãos do céu. Não somos mais dessa terra. E o encorajamento aqui de Paulo aos filipenses já era para que eles deixassem a mentalidade de colônia romana e pensassem como uma colônia celestial. Vocês são do Senhor, vocês são de Cristo Jesus, focado em Cristo. E ele usa o seu próprio momento da vida, ele está no corredor da morte, sabendo que ele vai ser morto. Ele não queria chegar em Roma daquele jeito, mas ele chegou algemado para morrer. E ele usa aquela situação para encorajar os filipenses. E nesse texto aqui, ele é o final, né, o último capítulo de Filipenses, e nos 3 primeiros capítulos antes, ele cita no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, as 3 coisas, digamos, que são as maiores causas de ansiedade. Ele está tratando com a igreja de Filipe.
No capítulo 1 ele fala que as circunstâncias são a primeira causa, as circunstâncias onde nós vivemos, onde estamos, ou momentâneas, são a primeira causa de estarmos ansiosos. E ele cita exatamente ele. Paulo sonhou pregar aos romanos. Ele imaginou, ele planejou isso, mas ele chega a Roma algemado, preso, certo da sua sentença de morte. As circunstâncias de Paulo são as piores. Ele tinha tudo para estar ansioso, preocupado, abatido, mas ele está alegre, sendo capaz de encorajar os filipenses nas tribulações que eles estão passando. Uma das coisas que mais causa ansiedade em nós, irmãos, são as circunstâncias. Circunstâncias essas que têm a ver com várias coisas. Talvez nós tenhamos no momento problemas graves em nossa família, de doença, de relacionamento, problemas graves financeiros, problemas sérios no nosso trabalho, planos frustrados. As circunstâncias nos deixam ansiosos. Essa sim é uma das grandes causas de ansiedade. A segunda coisa que Paulo cita no capítulo 2, aí já não é o primeiro, é que os relacionamentos são também uma das grandes causas de ansiedade. A igreja de Filipe, ela tinha algumas dificuldades de relacionamento, disputas, e Paulo então vai trabalhar isso. E aí a gente aplica isso para a nossa vida, irmãos, como o tal de relacionamento é um negócio que nos abala, que nos preocupa e que nos deixa ansiosos. E eu falo isso não só como relacionamento conjugal, homem e mulher, é relacionamento de pai e filho, relacionamento de amigos, às vezes uma amizade de longa data passa por um momento, isso deixa a gente triste, abalado, às vezes um relacionamento profissional, de sociedade, que pode nos deixar ansioso, imaginando as implicações que isso vai ter na nossa vida. Relacionamento com o irmão, o relacionamento é algo que realmente abala, que nos preocupa, que às vezes tira o nosso foco daquilo que estamos vivendo. A terceira coisa, e eu não vou me prender muito nos motivos, eu quero trabalhar sobre a causa da ansiedade em nós, eu estou passando rápido sobre isso, apenas para a gente exercitar e trazer memória sobre essas coisas. E a terceira coisa que Paulo cita no capítulo 3 de Filipenses é a preocupação demasiada com as coisas materiais. Dinheiro, ter coisas, a nossa estabilidade financeira, os nossos projetos pessoais de conquista. Irmãos, se tem uma época de dificuldade, é a que nós estamos vivendo. Eu não preciso explicar para os irmãos como está difícil sobreviver, ganhar dinheiro, se manter, como nós vivemos numa época que realmente as situações e condições materiais nos abalam, nos fazem trabalhar muito, nos tiram paz, nos ocupam em nossa mente um tempo realmente grande. Se alguém aí é jovem, adolescente, planeja o seu futuro, sabe que precisa não só fazer uma faculdade, mas se especializar, aprender outra língua, quem sabe uma pós-graduação, sabe que as coisas estão difíceis. No nosso tempo, nós vivemos, andamos aqui pelo centro de Cabo Frio, nós vemos um monte de lojas fechadas, andamos pelo Rio, por outros estados, o momento é muito difícil. O mundo passa por um momento difícil. Então, se tem algo que nos abala, que nos deixa ansiosos, também é a situação material. Tudo isso nos faz ser afetados, nos sufoca, nos paralisa, nos enfraquece. Irmãos, quando nós estamos ansiosos, nós somos dominados e conduzidos a pensar e a agir focado naquilo que nos deixa ansiosos. Por isso que uma das prisões da alma é a ansiedade. Porque parece que você dorme, acorda e sonha pensando naquilo.
você não consegue pensar em outra coisa. Aquilo ocupa de tal forma a sua mente, os seus planos, te consome de tal maneira que a sua vida parece que só está sendo vivida para aquilo. E esse que é o maior problema nosso. Porque a ansiedade não é um problema externo, é um problema interno. Percebe? A luta que o ansioso trava não é externa, é interna. E as aflições que nós passamos externamente, e a dificuldade material, e a dificuldade de relacionamento, e as circunstâncias que você está inserido. Agora você tem todas as circunstâncias externas, e mais agora uma luta interna, sendo devastado internamente pela ansiedade. Uma coisa se somando à outra. Por isso a ansiedade é devastadora. Por isso que ela te domina. Não há espaço para mais nada. E observe, irmãos, que o diabo ele tem tirado proveito dessas situações, onde os crentes, e muitos deles, que além de sofrerem com essas lutas externas, ainda assumem dentro de si lutas internas com uma série de sentimentos. E aí vem dentro de nós o medo, a preocupação, junto com a ansiedade provoca isso tudo, uma angústia. E a devastação por dentro, ela se soma às dificuldades por fora. Olha que o profeta Jeremias falou sobre isso. Lamentações, capítulo 1, versículo 20. Olha, Senhor, quando estou angustiado, turbada está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei, fora me desfilou a espada, e dentro de mim está a morte. O profeta Jeremias, ele falou sobre essa devastação. Se por fora a espada ameaça, por dentro ele está experimentando a morte. Por todos esses sentimentos. Paulo também falou sobre isso em 2 Coríntios 7:5. Ele disse: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora, os combates. E os temores por dentro. Percebe? Que esse é um assunto tratado na Bíblia. Nós estamos falando de algo, irmãos, que às vezes é insustentável para o ser humano. É algo que profetas falaram. Eu podia citar outros trechos, tem Deuteronômio, tem outros textos que falam sobre isso. Irmãos, isso nos desvia da verdade das Escrituras, porque a obra do Espírito Santo, irmãos, em nós também é interna. Aonde é que o Espírito Santo está transformando você? Se a conversão é instantânea, ele nos dá um coração novo. Esse coração novo começa a ser conduzido pelo Espírito Santo, que afeta a nossa mente. A mudança se dá interna. E observa que quando você está angustiado, você entrega o controle da sua mente, do seu coração, não para o Espírito Santo, mas para a ansiedade. E aí, tudo se torna mais devastador, porque é pecado. A obra do Espírito Santo, toda a instrução de Jesus se deu para que realizasse dentro de nós mudanças. Você pega o Sermão do Monte, você vê que Jesus não está tratando de coisas externas, ele trata de coisas internas, porque a obra dele está dentro de nós. É aqui que ele faz, aonde nós damos lugar à ansiedade e paralisa toda a obra, e é algo realmente muito complicado. A nossa nova vida nele, as nossas novas ações, as nossas reações, nada tem a ver com o exterior. Tudo acontece dentro de nós. E o que Jesus falou em João 16:33? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se observa que Jesus sabia disso. Ele disse: vocês vão ter problemas externos.
ele diz o quê? Combatam lá fora, não, tenham bom ânimo, a minha paz. Jesus está dizendo que para você encarar todas as dificuldades externas, você precisa ter paz interior. A obra de Jesus em nós, irmãos, é interior. Por isso nós não podemos dar lugar à ansiedade. Por isso a ansiedade é um pecado, porque ela toma lugar daquele que deve habitar e conduzir a nossa vida, que é o Espírito Santo. Pessoas ansiosas não ouvem o Espírito Santo. Elas são dominadas por sua alma. É uma prisão. Por isso que adoece o corpo. Por isso que se torna um caso de psiquiatria. Todo corpo é enfermo. Todo corpo ele é levado porque a luta interna está no domínio da ansiedade. Por isso é pecado. Você vê que a paz de Jesus é a força que ele diz que nós precisamos ter para enfrentar as aflições. Esse é o ponto, irmãos. Por isso nós precisamos romper essa prisão da ansiedade. Porque a obra do Espírito Santo, ela está sendo feita naqueles que um dia oraram para a cruz, olharam para Jesus e fizeram de Jesus o seu Senhor. É uma obra contínua, não vai acabar, só vai terminar quando os nossos corpos foram glorificados na Nova Jerusalém. Porque enquanto tivermos nesses corpos, a obra de Jesus ela é contínua em nós. A ansiedade não pode tomar lugar ao Espírito Santo. Porque o que está sendo feito aqui é de uma nova criatura, feita em Cristo Jesus. Por isso é pecado estar ansioso, porque ela paralisa, ela escraviza. Alguém ansioso não consegue pensar mais em nada. Se é problema de dinheiro, o pensamento só vai para dinheiro. Se é relacionamento rompido, o foco só pensa em restaurar o relacionamento. Se as circunstâncias são doença, pensamos só na cura. E o nosso relacionamento com Deus, e aí vem a parte mais grave, ele é afetado por causa da nossa ansiedade. Agora, pessoas que sem problemas nem ligavam para Deus, agora pensam em Deus porque querem que os seus problemas sejam resolvidos. Pessoas que não iam à igreja, agora eu vou à igreja porque eu preciso que Deus resolva aquele problema interno que me causa ansiedade. Você vê que a coisa se estende de tal forma que todo o relacionamento com Deus é afetado por causa da ansiedade. Você agora tem um interesse em se relacionar com Deus, porque você está dominado pelaquela ansiedade e faz Deus como alguém que pode resolver o seu problema, invertendo todo o papel. Pessoas que nunca consideraram Cristo, às vezes até consideram. Puxa, se Cristo pode fazer um milagre em mim, restaurar o meu relacionamento, então eu vou olhar para Ele. E aí nós percebemos que o Cristo, ele é visto totalmente diferente de quem Ele é. Porque a obra dele é interna, a obra dele ecoa na eternidade, não nesse mundo. Não conseguimos ver nem ao menos uma sombra de quem Cristo é nessas situações, porque só pensamos em como Ele pode resolver os nossos problemas. Procuramos textos bíblicos até para saciar a nossa expectativa. A gente vai lá na Bíblia. Eu preciso ler um texto que assente e acalme a minha alma. Enquanto o verdadeiro relacionamento com Deus está sendo perdido, porque o nosso foco não é sincero, o nosso foco tem a ver com essa luta interna que estamos travando e perdendo frente à ansiedade. Isso realmente é uma prisão. Quando eu estou ansioso, quando você está ansioso, irmão, você diz para Deus que Ele não é suficientemente bom, nem suficientemente poderoso, nem suficientemente cuidadoso para cuidar da minha vida. Quando eu estou ansioso, eu digo para Deus, eu estou assumindo o controle de Deus. Eu que digo as prioridades. Não é você não.
eu vou conseguir a paz naquilo que eu faço, não na presença de Cristo. Que engano, irmãos. Que prisão. Que mentira e que pecado. Jesus avisou isso, né? No próprio Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 27, diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é uma medida de mais ou menos da mão até o cotovelo, 40 centímetros. O que Jesus está falando no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: nada que você tente fazer vai resolver o seu problema. Você não pode mudar. O seu problema tem a ver com o relacionamento com Ele. Ele é o único que pode te trazer a paz e encerrar essa luta interior, essa batalha que está alinhada com a luta exterior e devastando a sua vida. Mas olha só, irmãos, como eu vou e você vou lidar com isso. Olha só, irmãos, como eu vou fugir dessa prisão que aprisiona a minha alma, como eu vou lidar com a ansiedade, como eu vou confiar no Senhor. E então Paulo, ele cita aqui 4 coisas nesse texto que nós lemos de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, que nós devemos fazer para não ser ansiosos. A instrução dele aos filipenses. Primeiro ele diz: oração. Olha o texto aqui. Deixa eu voltar aqui. Diante de Deus, desculpe, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Deixa eu só fazer um adendo a essa primeira frase. Oração aqui não é exatamente oração no grego original. Essa oração aqui quer dizer adoração. Adoração diante da pessoa de Deus. Porque você adora a pessoa do Senhor pelo que Ele é. Essa é a adoração. Então o que Paulo está dizendo primeiro é o seguinte: apresente as suas petições adorando o Senhor. Adore. E a adoração aqui não é cantar um louvor. Adoração é você olhar para o Senhor e dizer: Ele é grande, Ele é onipotente, Ele é o Senhor de tudo, Ele pode tudo, Ele é Deus, por isso eu o adoro. Então a primeira coisa que Paulo fala aos filipenses, para fugir da ansiedade: adore, porque Ele é digno de adoração. Segundo, suplique. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso e você o adora por isso, apresente para Ele. Diz: Deus, eu não consigo, me ajuda. Entrega para Ele e diz: eu te suplico, com sinceridade, aquele que você está adorando, porque é grande, aquele que pode. Você precisa confiar nisso. A terceira coisa: agradeça. Ações de graça. As suas petições têm que ser seguidas de adoração, de entrega, pedido de ajuda e de agradecimento. Senhor, obrigado. Obrigado, porque antes eu não tinha quem pedir, eu não tinha quem adorar, eu adorava coisas, mas eu sei que o Senhor é, por isso eu te entrego, eu te adoro e te agradeço. Seja lá qual for a sua resposta. Porque entregando na sua mão que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu vou experimentar algo que só o Senhor pode me dar. Por isso eu te agradeço. Por isso eu confio. Porque o Senhor é. E a quarta coisa, Ele dá instruções sobre o que deve ocupar a sua mente. Ele diz que além da adoração, você precisa, além de adoração, de petição e ações de graça, você precisa ocupar a sua mente com coisas verdadeiras e que inspiram, que tem a ver com Ele e com o serviço ao próximo. Presta atenção no texto aqui, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo
que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Toda essa lista que Paulo dá para ocupar a sua mente tem a ver com a adoração ao Senhor e o serviço ao próximo. O que ele está querendo dizer? Se relacione com Jesus e se mova amando ao próximo a partir de Jesus. Isso é que deve ocupar a nossa mente, o que é verdade e o que nos leva a servir a Jesus a partir do relacionamento com Ele. Agora, para viver isso, irmãos, é preciso escolher. Eu sempre caio nisso, porque tem algo que eu aprendi. É que o Evangelho, o relacionamento com Cristo não é místico. Não é algo que eu vou tocar na cabeça do Tiago e o Tiago vai sair daqui. É algo que o Senhor revela ao Tiago e o Tiago vai ter que escolher viver. Por isso, Salomão diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo diante da angústia, a tua força será pequena. Então você precisa ser forte, se levantar e não só adorar o Senhor, como também pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor e encher a sua mente de verdade. Aleluia. E serviço ao próximo, porque essa é a parte que te cabe. Que o Senhor fará na sua vida, te livrando da angústia, te livrando da ansiedade, te tirando o medo, mas você há de fazer a sua parte. Amém. E fará com coragem. Aleluia. É um versículo duro. Se te mostrares frouxos no dia da angústia, olha o que Salomão está ensinando. No dia da angústia, é o dia que você precisa se levantar com coragem e tomar as atitudes que tem que tomar. Procurar viver a verdade que precisa viver. Procurar olhar para Deus e dizer: eu te adoro, não importa a situação, mas Senhor, me ajuda. E eu te agradeço porque o Senhor já está me escutando. Você tem que fazer isso. Eu não posso orar por você e está resolvido. É algo que você tem que fazer. E você não pode ser frouxo, você tem que ser corajoso. Isaías 26, 3 e 4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem confia em ti? O Senhor confia que a sua mente vai estar firme nele. E continua: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Irmãos, você está ansioso? O que está te faltando, que está te deixando ansioso? Adoração? Você adora o Senhor porque Ele faz? Ou você conhece quem é o Senhor? Porque só adora quem conhece. Para conhecer, você precisa ter um encontro com Ele. Um encontro com a pessoa de Jesus. Não é com os milagres de Jesus. A pessoa de Jesus. Aleluia! Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse o Deus que encarnou, o Deus que sofreu para glorificar o Pai e para nos resgatar. O sofrimento que era nosso, Jesus viveu para que nós pudéssemos voltar para casa. Você conhece esse Deus que se fez homem, ou você só conhece as coisas que Ele pode fazer? Percebe que esse Deus que se fez homem faz coisas que ecoam na eternidade, não nesse mundo. Por isso que Ele vai fazer a nova Jerusalém, porque esse mundo não tem conserto. O seu corpo não será redimido. Não tem conserto do seu corpo. Não há maneira de salvar o seu corpo. Por isso Ele nos dará novos corpos. O seu corpo precisa ser dominado pelo Espírito Santo, não pela ansiedade. Então você precisa ser corajoso, querido irmão, porque senão você vai estar preso, a sua alma está presa na ansiedade, e você vai viver sendo conduzido pela ansiedade. Todas as verdades de Jesus você não vai experimentar. Quando você tiver um problema de relacionamento,
você vai querer a justiça, julgar o outro e achar culpado no outro. Quando você tiver um problema de dinheiro, você vai procurar um jeito, mesmo que seja meio ilícito, porque é necessário resolver algo que a sua alma ansiosa está presa. Porque se você tiver no Senhor, você vai perdoar, recuperar o relacionamento e vai procurar a maneira certa para se estabelecer financeiramente, mesmo que leve anos. Porque o fim não justifica os meios para Deus. Deus atua em todas as áreas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O jeito vem dele, o modo é dele e o resultado é para ele. Todo o processo é de Deus. Todo o processo é de Deus. Portanto, ou eu e você tomamos uma postura de coragem para olhar para isso, ou nós vamos pecar numa roda de ansiedade e vamos viver anos e anos escravizados em sofrimento, com Satanás rindo e batendo palma, quando Jesus não queria isso para a sua vida. Ele não prometeu o mar de rosas, mas ele prometeu que estaria contigo em todas as suas lutas. E como ele vai poder estar contigo se você está escolhendo ser prisioneiro da sua alma? É como os anjos não pudessem te ajudar quando ele desse ordem, porque você escolheu ser conduzido pela sua alma. É como o diabo dissesse para os anjos: não vem aqui ajudar não. Ele não quer, ela não quer. Fica de fora, está comigo, porque eles escolheram ser prisioneiros. A verdade de Deus, a adoração, ações de graça, você precisa fazer isso. Para que aí sim a sua alma seja liberta dessa prisão da ansiedade, que é um mal terrível e que afeta muito a nossa vida. Quantos de nós podem estar passando por momentos hoje de ansiedade? Quantos de nós agora está pensando no problema que está vivendo, refletindo agora como esse problema está dominando a sua vida? Quantos de nós até está pensando: mas eu não vou conseguir, vai ser difícil. Mas eu vim aqui te lembrar hoje, te encorajar, como Paulo encorajou a igreja de Filipos, que o Senhor é o Deus do milagre. Você precisa fazer a sua parte para que aquilo que ele vai fazer, ele faça com a sua permissão, com o seu desejo, porque a adoração reside nisso, em que você deseja a ação de Deus na sua vida. Essa é a adoração, porque a adoração é obediência. Por isso que você precisa querer, porque se ele dominar, não é adoração, é domínio, aí você está escravo do Senhor. Hoje nós somos escravos do Espírito Santo por vontade. Nós nos escravizamos ao amor do Senhor, não por obrigação. Ele não é o cara que incorpora e nos domina. Ele vem sobre nós a partir do nosso desejo. A permissão você tem que dar, a intenção você tem que ter. Eu quero terminar com uma frase muito impactante de Spurgeon, Charles Spurgeon, que diz assim: a vida cristã se resume em uma palavra: Jesus. Senhor, aceita-me, apresenta-me, suplicando que possa viver em Ti e para Ti. Deixe-me ser como um touro que fica entre o arado e o altar. Que o meu lema seja: pronto para o trabalho ou para o sacrifício. A frase de Spurgeon ecoa do mesmo jeito que ecoa a frase de Paulo em Filipenses 2:9. Ele diz, peraí, considero tudo como perda. Peraí que eu perdi a frase.
algum crente pode me ajudar aqui? Filipenses 2,9 não. Considera tudo como perda. Ele fala da questão da vida dele. Obrigado, tinha um crente aí, valeu, Sandro. Filipenses 3,8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco em algumas versões para ganhar a Cristo. Se você considera muita coisa ainda nessa terra, você vai ter dificuldade de ter coragem para fazer aquilo que eu falei. A sua mente precisa estar cheia das coisas do Senhor, que vão redundar em relacionamento e serviço, custe o que custar. Ou você escolhe isso, ou você é dominado pela sua alma. E talvez escolher a parte do Senhor vai te causar perdas. E é isso que Paulo fala, e é isso que Spurgeon fala. Que o meu lema seja pronto para o trabalho, para o Senhor, ou para o sacrifício. Que o seu lema não seja outro, porque senão a sua mente vai estar aprisionada na ansiedade. Eu quero te convidar para orar agora juntos. Se tiver alguém aqui que não teve um encontro com Cristo ainda, alguém que só conheceu, e talvez haja alguém entre nós aqui que veio à igreja, veio a ter comunhão com Deus motivada por coisas que o Senhor pode fazer. Às vezes o Senhor atrai assim, mas eu quero dizer que é preciso ter um encontro com a pessoa de Cristo, não com as coisas que Ele pode fazer. Se tiver alguém aqui entre nós que não teve encontro com Cristo, e se o seu coração está ardendo com as coisas que o Senhor falou, se você sentiu que esse é o seu dia de falar: Cristo, eu sou teu, não pelo que o Senhor pode fazer na minha vida, não para aquilo que você pode resolver nos meus problemas, mas eu quero experimentar isso, eu quero te adorar pelo quem o Senhor é, eu quero confiar que o Senhor pode resolver tudo, mas independente do que o Senhor vai fazer, eu quero te adorar e te agradecer. Eu quero encher meus pensamentos com as coisas tuas, para que haja relacionamento com o Senhor e serviço aos outros. Se tem alguém aqui ainda, eu queria te convidar para vir aqui comigo. A palavra diz que aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai. A expressão pública que reconhece que Cristo é o Senhor é algo bíblico. E às vezes necessário. Vai precisar você romper a sua vergonha, a sua timidez. Mas, como Salomão falou, não dá para ser frouxo, tem que ser corajoso. Se tiver alguém aqui que está sofrendo com ansiedade de forma incontrolável, quiser vir aqui à frente também, eu e o Rodrigo vamos orar por você, para que você experimente essas coisas aqui que eu acabei de ministrar, não na teoria, mas na sua vida. Nós queremos interceder juntos pela sua vida aqui. Então, se tem alguém sofrendo nessa ansiedade de tal forma que tem dominado demais a sua vida, vem até aqui no meio, vamos orar juntos.
Santo Deus, nós estamos aqui juntos. Sabe, Senhor, olha aqui, nós estamos aqui. Todos esses que estão em pé aqui estão dizendo que não aguentam mais ser dominados pela ansiedade. Há uma luta interna sendo travado, que está trabalhando as lutas externas. Deus, é a hora que os teus filhos dizem para o Senhor: Senhor, não dá, não tem mais jeito, me ajuda. E nós aqui juntos, Pai, estamos suplicando ao Senhor, como igreja, junto com os irmãos, num clamor único. Queremos experimentar a paz que excede todo entendimento, provocado pela sua presença manifesta dentro de nós, capaz de dizer às tempestades que estão dentro de nós, para que elas se acalmem. E o Senhor pode fazer isso. Então aqui nós pedimos, Pai, que o Senhor ajude a cada um na adoração verdadeira, na súplica de entrega, na ação de graça pelo que o Senhor é. E, Pai, ajuda que cada um encha sua mente, os pensamentos, com as coisas eternas, com as tuas verdades, que isso redunde em relacionamento e serviço ao próximo. É isso que Paulo explicou e encorajou os filipenses. Pai, é algo que nós não conseguimos sozinho, mas a nossa parte, aqui os irmãos estão dizendo com coragem, entregando os pontos e reconhecendo que só o Senhor para transformar e mudar. E aqui eu me junto a eles, Pai, clamando, Senhor Deus, transforma essas realidades, que redundem em glória para o Senhor, que cada um experimente o seu agir de forma, Senhor Deus, que a paz que eles vivam testemunhe e testifique o seu agir da grandeza de quem Tu és, porque nada pode contra o Senhor, nada. E talvez seja esse o momento que o Senhor esperava publicamente, para que esses irmãos dissessem agora: Senhor, é o Senhor que não dá mais. Então, Pai, venha, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, trazendo libertação dessa prisão que se chama ansiedade, porque a mente de servos Teus que querem Te adorar na integridade, as tribulações, as lutas precisam acontecer só no ambiente externo, porque no interno é o Senhor que habita e reina, e a paz. Então venha com a sua paz acalmar tudo que está dentro de nós, para que possamos experimentar as lutas que vão acontecer externas, mas experimentar a paz para seguir adiante, Te glorificando. Faz isso, Senhor, não porque merecemos, mas que fazendo isso, nós damos glórias ao Senhor. E é isso que o Senhor busca, adoradores. Queremos Te obedecer e assim Te dar glórias, não porque merecemos, mas é porque o Senhor merece a nossa adoração. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque não fomos erro da Sua criação. Nós fomos algo que o Senhor criou e disse que era muito bom. E nós queremos escolher viver isso, Te agradar e Te adorar e Te honrar com as nossas vidas. Estamos aqui reunidos para dizer isso. Venha, Senhor, acalma o nosso coração e nos dê a paz que excede o nosso entendimento. Nos dê força para as lutas que não cessam, mas que a paz reine em nosso coração. Muito obrigado. Essa é a oração que Te fazemos, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.